Os levantamentos complementares. Passeio no balneário da Ilha dos Colibris. Ainda de manhã, partimos com destino ao balneário da Ilha dos Colibris, implantado em uma bonita ilha oval com uns 10 quilômetros de comprimento e 6 de largura. Seu perímetro era constituído por praias lindíssimas e em vários pontos de suas encostas havia cachoeiras de águas quentes e riachos que desaguavam nas praias, alimentados pela vazão de um grande lago existente no platô superior. Ao norte da ilha destacava-se um morro com uns 3 quilômetros de base e uns 800 metros de altura. Tinha forma cônica quase perfeita e o vértice aplainado, formando uma grande área plana, onde existia um restaurante panorâmico e um mirante como o de Agartha. O lago também tinha o formato oval, uma largura de 3 quilômetros e um comprimento superior a 5. Nele havia 8 ilhas de diversos tamanhos, todas com praias enfeitadas com coqueiros e outros tipos de vegetação. Suas águas eram quentes e transparentes, com uma profundidade máxima de 16 metros. O fundo era arenoso com várias formações rochosas, de onde brotavam as fortes nascentes de origem vulcânica. O balneário apresentava uma vegetação exuberante, formada por árvores e flores de vários tipos, onde viviam muitos pássaros e, como o nome do local indicava, uma grande quantidade e variedade de colibris de várias cores e tamanhos. Também havia milhares de chalés localizados nas encostas da ilha, em volta do lago e em algumas ilhas. O nosso localizava-se no meio do caminho entre as praias marítimas e o platô superior, ao lado de uma cachoeira com piscina natural. Assim que descarregamos as bagagens, fomos relaxar na cachoeira. Almoçamos no restaurante do Mirante, de onde apreciamos a maravilhosa vista do balneário. Mais tarde, Tentra e Salino nos deixaram no chalé e foram passear. Durante mais de 3 horas, assistimos aos documentários sobre o período anterior ao governo de Olinto, como chegou ao poder, o saneamento que fez em seu país e suas primeiras realizações, quando começou a ser querido pelo seu povo e respeitado no exterior. Como sempre iria acontecer ao final de cada sessão, o equipamento informou a quantidade, os tipos e o tempo dos documentários assistidos, bem como o tempo total decorrido e aquele que faltava para concluir a programação. Quando terminamos, Salino e Tentra nos aguardavam para um passeio no lago do platô superior, quando conhecemos alguns de seus recantos e conversamos com vários frequentadores, constituídos em sua maioria por jovens casais em férias nupciais. Retornamos ao chalé no início da noite e fomos tomar uma ducha na cachoeira. Após o jantar, Salino e Tentra saíram com os amigos e nós pegamos o canarinho para sobrevoar a ilha. O lago tinha a mesma iluminação que existia no balneário da Baía dos Coqueiros e a visão do seu fundo era maravilhosa. Pousamos no mirante e conversamos com vários casais até perto das 10 horas, quando fomos dormir. Passamos a parte da manhã em uma praia marítima, onde aproveitei para conversar com os frequentadores e sentir o seu grau de satisfação em relação à vida planetária. Como nos demais locais de lazer, lá era possível conhecer pessoas das mais variadas profissões, oriundas de todos os continentes. Conheci algumas que viveram na Terra em diferentes épocas, e uma delas era um grande compositor clássico que, como as demais que encontrei, pediu para não revelar seu nome. Almoçamos, descansamos um pouco e decidimos esticar a pesquisa histórica até o início da noite.
As 2 primeiras horas completaram o ciclo de 3 anos do governo de Olinto antes da grande transição e forneceu uma visão geral do trabalho que realizou. Ele promoveu uma abrangente reforma agrária, desconcentrou os centros urbanos e transformou seu país no maior exportador de alimentos, tornando-se um líder planetário. As 3 horas seguintes mostraram os cataclismos que assolaram o planeta e forneceram uma visão detalhada das primeiras horas e dias daquele grande acontecimento que modificou o cenário natural e o modo de pensar e de agir dos sobreviventes. Dentre as imagens impressionantes, destacava-se o eficiente trabalho realizado por milhões de seres espaciais e suas maravilhosas naves. Sem eles e sua avançada tecnologia, a quantidade de sobreviventes teria sido drasticamente reduzida pela ação dos 4 elementos da natureza e pelo clima inóspito dos primeiros dias. Depois do jantar, fomos assistir a uma palestra de Arturo sobre a evolução do pensamento religioso. Mesmo tendo chegado com bastante antecedência, o local, um grande auditório para mais de 20.000 pessoas, estava quase lotado. Naquela noite ficou bastante claro que ele era um líder político e religioso e que, para os arretianos, essas 2 coisas que não se complementam na Terra eram as 2 faces da mesma moeda. Ele começou com um retrospecto do período anterior à Grande Transição, cujo enfoque era semelhante ao da atualidade terrestre. Depois, falou sobre as mudanças ocorridas após aquele grande acontecimento, quando os arretianos deixaram de dar valor a liturgias e começaram a amar o próximo como a si mesmos, aceitando os princípios da irmandade espiritual e da paternidade divina. A parte final foi dedicada à atualidade e Arturo não falou sobre uma religião específica. Discorreu sobre religiosidade, tendo o respeito à lei divina, o trabalho comunitário e a irmandade planetária como base fundamental. Visita a uma escola de 1º grau. De manhã, arrumamos as bagagens e fomos visitar uma escola semelhante àquelas visitadas superficialmente durante o 2º dia em Arrete. Destinada a crianças de 7 a 14 anos, podia ser frequentada por pessoas de qualquer idade. Era uma escola de informação onde ministravam cursos de curta duração e bastante variados, envolvendo desde a teoria musical até a jardinagem. Seus cursos não tinham frequência obrigatória e não forneciam certificados de conclusão. As salas de aula eram amplas e formavam um conjunto com várias salas menores em sua volta, todas muito bem decoradas e envidraçadas. Cada conjunto ficava distanciado do outro, espalhados em uma grande área arborizada e florida. A escola mais parecia uma colônia de veraneio, pois contava com piscinas, salões de jogos e outros equipamentos de lazer. O método de ensino da parte teórica era muito interessante e válido para vários cursos. Em cada aula, os professores apresentavam um assunto e projetavam vídeos com diferentes visões sobre o tema. Em seguida, coordenavam uma discussão entre os alunos muito participativa e divertida. Depois, eles eram divididos em grupos e se dirigiam às salas menores, onde discutiam, chegavam a um consenso e voltavam à principal. Lá apresentavam suas conclusões aos demais e podiam chegar a um consenso geral ou continuar com suas premissas iniciais. Mais importante que a matéria era a participação,
a interação social, o respeito ao livre-arbítrio e a ausência de competitividade. Dessa forma, reaprendiam a viver em sociedade e a respeitar e aceitar opiniões divergentes, sem que isso interferisse no relacionamento cordial e amoroso de uns com os outros, além de obterem informações sobre assuntos de utilidade para o dia a dia e o futuro de cada um. A parte prática seguia outros padrões, variando conforme o tipo de curso ou matéria. Conversamos com muitos alunos, incluindo alguns que não estavam assistindo às aulas e se divertiam nos equipamentos de lazer. Ali estavam por 2 motivos básicos: ou já conheciam o assunto ou não se interessavam por ele. Assim falavam com convicção e não eram repreendidos pelos pais ou professores, mesmo que passassem o dia todo na escola sem assistir a uma única aula, pois o respeito ao livre-arbítrio era o ponto central. Segundo a visão arretiana da educação, estavam cultivando melhores relações humanas e esse era o enfoque principal do aprendizado naquela fase. Passeio no Parque das Águas. No final da manhã, fomos conhecer outro parque de preservação ambiental. Era um santuário ecológico com lagos, rios e cachoeiras, onde viviam muitas espécies de pássaros e pequenos animais. O local era batizado como Parque das Águas, tinha uma área aproximada de 60 mil quilômetros quadrados, uma cidade central e uns 100 núcleos menores, todos protegidos por campos de forças. Diferente daquele visitado anteriormente, sua flora estava completamente reconstituída e ele já integrava o sistema de lazer arretiano. Nosso destino era um dos núcleos situados às margens de um grande lago e nosso chalé estava localizado entre 2 cachoeiras com lindas piscinas. Depois que nos acomodamos, fomos tomar banho na maior delas, onde conversamos com muitas pessoas. Depois do almoço, iniciamos o programa que incluía uma caminhada pela floresta, atividades de lazer no lago e conversas com frequentadores. No final da tarde, Cindy e eu retornamos ao chalé para assistir à primeira parte de uma longa sessão de documentários sobre o período de apoio aos sobreviventes, que ainda iria consumir mais alguns dias. Fomos dormir após as 10 horas e interrompemos apenas para jantar com Tentra e Salino. Os documentários enfocavam os 6 primeiros meses que modificaram o modo de vida dos sobreviventes e marcaram definitivamente a trajetória de Olinto como líder planetário. Seu país foi o primeiro a se reestruturar e seu exemplo foi seguido por quase todos os demais. Porém, o maior destaque coube aos seres espaciais, desde os trabalhos solitários que realizaram para limpar os escombros e recolher uma infinidade de materiais e sucatas, até o apoio irrestrito que prestaram aos sobreviventes em todas as frentes de trabalho voltadas para a construção de moradias e autossuficiência alimentar. Olinto era um tipo de embaixador deles junto a alguns povos que ainda se mostravam arredios aos amigos das estrelas, o nome carinhoso que a maioria dos arretianos dava aos espaciais. Visita a uma escola de 2º grau. Após a refeição e o costumeiro bate-papo, fomos visitar uma escola que ministrava cursos de graduação nas áreas de engenharia ambiental, florestal e agronômica, voltada para jovens com mais de 14 anos e adultos de qualquer idade. Localizada em uma grande área na divisa sul do Parque das Águas, permitia aulas práticas e pesquisas de campo. Apesar de ter um currículo padrão,
o aluno podia deixar de frequentar qualquer matéria que já conhecesse ou que não fosse útil para o seu trabalho futuro. O método de ensino teórico era semelhante ao da escola de primeiro grau, com maior ênfase nas discussões e consenso grupal. Também enfatizavam a importância do relacionamento harmonioso, o respeito às opiniões alheias e a ausência de competitividade. As aulas práticas reproduziam fielmente a realidade do trabalho que iriam desenvolver e se assemelhavam a algumas ministradas em cursos equivalentes nas boas faculdades do nosso país. Vale destacar que todos os arretianos com mais de 18 anos já haviam concluído os estudos de segundo grau e a maioria começava a trabalhar nessa idade. Os demais continuavam estudando e ingressavam em cursos de terceiro grau, a fim de obter uma especialização adequada ao trabalho que iriam realizar. Voltamos ao Parque das Águas e repetimos a mesma programação do dia anterior, alterando os roteiros. Retomamos os documentários sobre o apoio aos sobreviventes, desta vez enfocando o período entre 6 meses e 3 anos. Logo no início, o país de Olinto transformou-se no maior produtor e doador de alimentos do planeta. No segundo ano foram iniciados, ainda de maneira acanhada, os movimentos para a unificação de alguns países e surgiram também as primeiras iniciativas para ensino de uma língua única, semelhante ao Esperanto, pois não era um idioma oficial em nenhum país. Passeio no balneário das Ilhas Emendadas. Novamente estávamos em uma manhã de sábado e, após a refeição, partimos para o balneário das Ilhas Emendadas, um arquipélago formado por uma grande ilha central e outras 7 em sua volta, formando um círculo com uns 6 quilômetros de diâmetro. Todas as ilhas eram quase planas e tinham praias em sua volta. As menores eram unidas por um cordão de rochas e terras com várias praias nos 2 lados. O local era bem arborizado e, visto do alto, lembrava a cratera de um vulcão. A programação do fim de semana previa os dias livres para atividades de lazer e as noites para a pesquisa histórica. Nosso chalé ficava próximo a uma das praias da ilha central, em um local bastante arborizado. Quando estacionamos o Canarinho, além de Vércia, que já era esperada, encontramos os demais amigos da Sol 4. Conversamos sobre as novidades da semana, demos muitas risadas e depois fomos para o mar com os veículos aquáticos. Meus amigos me levaram a diversos pontos em visitas rápidas para que eu pudesse ter uma visão geral e escolhesse os locais que iríamos explorar detalhadamente até o dia seguinte. Saboreamos um almoço preparado por Tali, Satia e Tentra, conversamos mais um pouco e saímos para o passeio da tarde. Lá pelas 5 horas, Cindy, Vércia e eu retornamos ao chalé para reiniciar a pesquisa histórica. Os documentários referiam-se aos trabalhos de apoio aos sobreviventes no período de 3 a 10 anos, quando estava quase concluído o processo de montagem da estrutura industrial básica para a autossuficiência do planeta com o irrestrito apoio dos espaciais. Sem eles, suas naves e sua tecnologia, o processo teria demorado dezenas de anos para atingir o estágio em que se encontravam. Em 2 dos continentes equatoriais, houve unificação dos países, inclusive do novo idioma. O primeiro foi aquele onde se localizava o país de Olinto, eleito seu governante. Esse foi o embrião do governo planetário e não fosse sua morte no 10º ano, o processo teria se acelerado.
Ele foi substituído por Nunzaim, um homem de grande sabedoria e liderança que deu continuidade ao seu trabalho com grande empenho e retidão. O domingo foi muito relaxante e visitamos vários recantos daquele belíssimo balneário, além de conversarmos bastante com os frequentadores. Como em outros lugares, procuravam me incentivar e todos encaravam minhas atividades como sendo um trabalho duro e cansativo. Para mim, era o mais puro lazer e divertimento, mesmo tendo que cumprir um programa com certa rigidez. Jantamos em um restaurante da Ilha Central e depois Vércia e nossos amigos retornaram para Agartha. Salino e Tentra saíram para aproveitar a bela noite do balneário e nós voltamos ao chalé para retomar a pesquisa histórica. Assistimos a menos de 3 horas de documentários sobre o apoio aos sobreviventes entre os anos 10 e 22. Nunzaim tornou-se um líder planetário cujos exemplos de dignidade e trabalho foram seguidos pelos demais países. Além dos 2 continentes polares, já eram 4 os continentes equatoriais unificados, restando apenas um, o mais problemático desde o princípio. Nesse período, mais da metade da população já falava e escrevia na nova língua, e nos continentes unificados, a produção comunitária, agrícola ou industrial era distribuída em função da composição familiar e todos viviam em harmonia com um bom nível de qualidade de vida. Visita a uma escola de 3º grau. Após o desjejum, colocamos as bagagens no canarinho e fomos visitar uma escola de especialização em eletrônica, denominada de 3º grau. Com a mesma técnica e qualidade de ensino que existia no SET, era frequentada por pessoas com idade superior a 17 anos e, conforme as matérias cursadas e as necessidades de aprofundamento do aluno, o currículo podia ser coberto no período de 2 a 4 anos. Com isso, um arretiano entre 20 e 22 anos estava com sua formação escolar completa e preparado para realizar trabalhos altamente especializados. Se fosse necessário, ainda podia realizar cursos mais avançados em planetas que já detinham a tecnologia específica. Mais de 1/3 da população havia frequentado escolas de 3º grau e, desse total, metade concluía os cursos até os 22 anos e a outra em qualquer idade, quando fosse necessário. Como nas demais escolas, as matérias do currículo padrão não requeriam frequência obrigatória e tampouco faziam avaliações ou emitiam certificados de conclusão. O método de ensino compreendia, além das discussões e consenso grupal, aulas em sofisticados laboratórios com avançados recursos tecnológicos para grupos de 3 a 7 alunos com professor exclusivo. Gastamos boa parte do tempo visitando salas de aula e laboratórios, aproveitando para conversar com professores e alunos. Conheci muitos com mais de 60 anos que cursavam determinadas matérias de interesse para o trabalho que iriam desenvolver dali para frente, e alguns frequentavam a escola por apenas 1 ou 2 semestres. Durante o tempo que lá permaneciam, entre 6 meses e 4 anos, eram dispensados do trabalho e continuavam com todos os direitos anteriores. Essa iniciativa era altamente incentivada no planeta e era vista como um esforço individual e uma oportunidade de progresso espiritual de grande utilidade para a vida planetária.
Com essa visita foi possível entender a filosofia do sistema educacional, cujo grau de prioridade governamental era máximo. Passeio em uma colônia de cúpulas múltiplas. No final da manhã, rumamos para uma grande colônia localizada na plataforma marítima de um dos continentes da zona equatorial, com águas mornas e ricas em termos de fauna e flora. Salino estacionou o canarinho na superfície do mar e logo ele submergiu e começou a navegar como um submarino. Um, entre aspas, tubo de ar mantinha a água a 1 metro da sua carenagem, e esse efeito era provocado pelo escudo protetor do veículo, o qual podia ser regulado de 0 a 3 metros. Salino forneceu algumas explicações, fez umas 3 regulagens de diâmetro do tubo e até abriu uma das portas do canarinho. O tubo era completamente transparente e elástico, pois os peixes que nele se chocavam eram repelidos. Logo avistamos as 9 cúpulas da colônia e Salino deu uma volta lenta em seu perímetro para que eu tivesse uma visão panorâmica do local. Durante a operação, forneceu detalhes sobre dimensões, características e modo de funcionamento daquele impressionante centro de lazer. No final, conduziu o veículo por um dos tubos inclinados que dava acesso à cúpula de estacionamento e nela entrou. Logo chegou uma nave do tipo 6, da qual desembarcaram diversos passageiros que portavam bagagens de mão e partiu com outros que lá estavam. A colônia era constituída por uma grande cúpula central interligada a outras 8 menores, dispostas em círculo, as quais também mantinham ligações entre si. A maior tinha 432 metros de diâmetro, 36 de altura no ponto central e era destinada a atividades coletivas, possuindo restaurantes, cinema, mercado e salões de jogos, dentre outras comodidades. As outras tinham dimensões idênticas àquela que conheci anteriormente e todas eram protegidas com o mesmo tipo de campo de forças. Uma era destinada a estacionamento, terminal de transporte e almoxarifado de equipamentos de lazer. As outras 7 abrigavam dormitórios que podiam acomodar mais de 6.000 pessoas. Nos oceanos, rios e grandes lagos havia umas 2.000 colônias iguais àquela e outras 3.500 como a anterior. Logo que deixamos as bagagens em nossos quartos, fomos almoçar em um dos restaurantes e depois conhecemos alguns ambientes da cúpula maior quando conversamos com vários frequentadores. Mais tarde, saímos para o mar com os maravilhosos veículos aquáticos. O local tinha muitos bancos de corais, variada vegetação e uma infinidade de peixes de inúmeros tipos, cores e tamanhos. No final da tarde, deixamos Salino e Tentra com amigos e retomamos a pesquisa histórica. Os documentários encerravam o ciclo de apoio aos sobreviventes e abrangiam um período de 21 anos, indo até o ano 42. Compreendiam o final do governo de Num Zaim, que faleceu no ano 38, 3 anos após a unificação dos países que formavam o continente mais problemático. No final daquele período, havia uma grande disposição para a criação do governo central e todo o planeta já falava e escrevia em uma única língua. Também havia um ideal de igualdade e de fraternidade entre os povos e, além da casa e do mobiliário, todos tinham direito à alimentação, vestuário, educação e assistência médica. O parto arretiano.
Fui acordado por Salino, Tentra e Cindy cantando uma música do tipo "Parabéns a você pelos meus 30 dias de estada no planeta". Após a refeição, rememoramos alguns dos principais acontecimentos desde a chegada a Sol 4 e fomos visitar o hospital de uma cidade industrial do ramo alimentício. Eu estava bastante curioso, pois apesar de ter uma boa ideia de como acontecia, ainda não tinha acompanhado um parto de dentro da piscina. 2 convidados poderiam assisti-lo e Tentra pediu para Cindy me acompanhar. As salas de parto tinham 2 piscinas interligadas por um corredor e a água era aquecida à temperatura do corpo. Uma delas era destinada a partos normais e a outra, com uma mesa anatômica no centro, era utilizada para partos com indução ou para a mãe descansar após o parto normal, como era comum. O ambiente era visível de uma antessala, de onde os parentes e amigos acompanhavam aquele momento especial para os arretianos, semelhante à espera pelo desembarque de um ente querido que estava ausente por vários anos. Logo que chegamos, um dos médicos nos levou a uma dessas antessalas e, enquanto explicava o processo e como deveríamos nos comportar, um outro médico entrou com uma futura mamãe, seu esposo, alguns familiares e amigos. Assim que o jovem casal foi informado sobre o motivo da nossa visita, nos reconheceram e nos convidaram para assistir ao parto. Essas situações eram comuns em todos os lugares, em função dos noticiários transmitidos pela CIA. Savona, a futura mamãe, tinha 25 anos e aquela era a sua primeira maternidade. Ela disse que nasceria uma menina com cabelos castanhos como os dela e olhos verdes como os do pai, além de uma série de outros detalhes sobre a estatura adulta e feições da filha, pois a avançada medicina arretiana tinha recursos que embasavam todas as suas afirmações. A conversa foi interrompida pelo médico que nos pediu para acompanhá-lo até uma sala contígua, onde tomaríamos o banho antisséptico e depois entraríamos na piscina. Tomamos o banho por último e, quando entramos na sala, o casal estava mergulhado sob os olhares atentos do médico. Fora da piscina, um outro médico monitorava Savona em uma mesa de controle, enquanto 2 enfermeiras aguardavam. Logo entramos na piscina com uma delas, pois o parto iria ocorrer em minutos e sem necessidade de indução, como era mais comum. Assim que reiniciamos a conversa, Savona começou a sentir contrações sem dor. Recebemos um escafandro especial, mergulhamos e ficamos observando os cuidados e carinhos que ela recebia do esposo, do médico e da enfermeira. Quando ela sentiu uma contração mais forte, pois arregalou os olhos, observamos a cabeça do bebê. Depois que o médico rompeu o cordão umbilical, a criança começou a nadar com o pai. Savona se juntou a eles e, em seguida, passaram para a outra piscina, onde a mãe e filha se acomodaram na mesa anatômica. Permaneceram ali por uns 10 minutos, enquanto o médico e a enfermeira prestavam alguns cuidados às 2. Durante esse tempo, conversamos com o casal e Savona afirmou que não sentiu dores ou qualquer dificuldade durante o parto. Depois, colocaram mãe e filha em uma cama flutuante e as levaram até a parede de vidro para que os parentes e amigos pudessem observar a criança e conversar com os pais através de um sistema de comunicações. Alguns minutos depois, as 2 foram levadas para um local onde receberiam os cuidados finais e seriam instaladas em um amplo apartamento com todas as comodidades para o bebê, para o casal e para as visitas.
Em seguida, as piscinas foram esvaziadas, desinfetadas e novamente cheias, ficando prontas para um novo parto. No restante da manhã, visitamos apartamentos e conversamos com pais, parentes e amigos. O que ficou evidenciado foi o carinho que dedicavam as mães, aos bebês, aos pais e aos visitantes, gerando uma energia positiva que contagiava todos. Voltamos à colônia e, depois do almoço, pegamos os veículos aquáticos e saímos para um passeio sobre bancos de corais. Retornamos no final da tarde para uma nova etapa de documentários que abrangiam um período de 7 anos, do 43 ao 49. No final do ano 48, os 7 governos continentais e a quase totalidade da população era favorável à criação do governo central. Nos meses seguintes, os governantes e suas equipes começaram a se reunir para resolver os últimos detalhes e definir os critérios para a estruturação do novo organismo e escolha da primeira equipe de dirigentes. Chegaram rapidamente a um consenso e, na metade do ano 49, houve uma grande reunião na ilha de Agartha. Como ainda não havia televisão, os espaciais forneceram o suporte tecnológico, instalaram telões em praças públicas e o acontecimento foi transmitido para todo o planeta. Depois de emocionados discursos dos governantes continentais, realizaram uma rápida votação e, quando o comandante da frota de apoio divulgou os resultados, todos aplaudiram, se abraçaram e se emocionaram. Essa mesma reação ocorreu nos demais recantos do planeta e a onda de harmonia, de entendimento e de amor que tomou conta de todos ocasionou um grande fenômeno. A Halloween, o Messias arretiano, se materializou no grande centro de convenções e transmitiu muitas informações sobre as dádivas que o Pai Celestial iria distribuir aos seus filhos a partir daquele dia. Também informou que os futuros governantes seriam por ele indicados para cumprir a mesma difícil missão que esperava os recém-eleitos. A aparição e as palavras de Halloween provocaram tamanho entusiasmo e confiança na população que tudo foi facilitado. Muitos problemas potenciais foram facilmente superados e outros nem ocorreram. O primeiro governante foi Tauro, o mesmo que substituiu Nunzain. Visita ao Centro de Reabilitação de Campos Verdes. Após a refeição matinal, arrumamos as malas e saímos com destino ao Centro de Reabilitação de Campos Verdes. Como o Hospital de Agartha era um dos 20 maiores do planeta e um dos mais procurados para tratamentos regenerativos, desde a substituição de uma unha até o próprio corpo físico. Esses tratamentos eram motivados por acidentes em atividades de lazer ou domésticas e 80% deles ocorria antes dos 21 anos. Os acidentes de trabalho ou de trânsito eram tão raros em todo o planeta que os arretianos se lembravam facilmente deles. Se alguém danificava a mão, clonavam uma nova a partir do seu DNA e realizavam um implante com avançadas técnicas de microcirurgia sem deixar o menor vestígio. Conforme já foi relatado, os casos mais raros ocorriam quando o corpo sofria danos extensos que impediam o espírito de continuar o seu trabalho. Nesses casos, criavam um corpo com a idade e características do original, para o qual transferiam o espírito do paciente e desintegravam o anterior. Um ponto digno de nota era o grau de satisfação dos internos.
Todos se sentiam como se estivessem em suas casas e não em um hospital. Após a visita, fomos a um supermercado nos abastecer e rumamos para um outro interessante local de lazer. Passeio no Retiro da Serra Dourada. Localizado em uma planície sobre uma serra de encostas íngremes, tinha uma largura média de 8 quilômetros e uns 140 de comprimento. A planície era coberta por um tipo de cipreste cuja cor amarelada dava nome àquele local. Em um dos lados, a serra acompanhava a orla marítima e do outro tinha vistas para um grande vale com algumas cidades agrícolas. O Retiro da Serra Dourada era um local para recolhimento e descanso e não contava com supermercados, restaurantes e outras facilidades comuns em outros centros de lazer. Lá havia mais de 100.000 chalés bastante distanciados uns dos outros e o nosso ficava no lado oeste, com vistas para o Grande Vale. Tentra e Salino tinham uma especial predileção por aquele lugar, onde sempre passavam alguns dias dos seus períodos de férias. Após o almoço, fizemos uma longa caminhada pelo bosque e depois voltamos para continuar a pesquisa, deixando Tentra e Salino livres. No final da tarde, eles nos interromperam para observar o pôr do sol e o espetáculo de cores que ele sempre gerava. Jantamos mais cedo, conversamos um pouco e retomamos a pesquisa por mais umas 3 horas. Os documentários abrangiam o início do ano 50 até meados do ano 96. Nos primeiros 20 anos, todos os esforços foram voltados para a consolidação do governo planetário e para a racionalização dos meios de produção. Nesse período, o restante das pessoas adultas que sobreviveram à grande transição retornaram ao plano espiritual e aquelas que não conseguiram assimilar os princípios da Irmandade Planetária foram transferidas para mundos mais afinados com suas ideias e ideais. A partir do ano 70, com a limpeza da aura espiritual do planeta e o amadurecimento da nova geração, a população começou a vivenciar plenamente o princípio do ama ao próximo como a si mesmo, desencadeando uma nova era de grandes progressos, tanto a nível moral como científico. Os espaciais, apesar de todo o suporte que forneciam, ainda não tinham liberado ou transferido nenhuma tecnologia mais avançada. Naquele período, começaram a treinar a população e montaram as primeiras fábricas de naves e de outros bens de alta tecnologia. Vale ressaltar que as máquinas e equipamentos básicos dessas fábricas vieram de seus planetas de origem e, como tudo que tinham trazido e distribuído desde os dias da grande transição, também foram doadas aos arretianos. Em paralelo, o governo central começou a planejar e a construir cidades com novos padrões e parques urbanos. Muitos balneários foram estruturados nesse período para serem utilizados nos fins de semana e nas férias anuais, já que eram um direito de todos. Tauro faleceu pouco antes da metade do ano 96 e foi substituído por Horion, um ser muito especial e reconhecido pelos habitantes como o próximo governante do planeta, conforme a Helloween havia informado. Novas visitas a áreas agrícolas. Os habitantes das cidades avistadas do nosso chalé se dedicavam ao cultivo de frutas de inúmeras espécies e variedades. Após a refeição matinal, fomos conhecer 3 delas, onde acompanhamos diversos trabalhos que realizavam.
Apesar de semelhantes àqueles levantados anteriormente, a visita foi muito útil, pois serviu para observar inúmeros detalhes e também para conversar bastante com outros, entre aspas, trabalhadores rurais. Almoçamos no último local visitado e depois fomos conhecer um atrativo singular, a Cachoeira da Fumaça da Serra Dourada. Com um grande volume d'água e uma queda livre de uns 300 metros, formava um grande lago com praias em sua volta. Em razão da altura, a água caía quase vaporizada e, além da névoa encobrir uma parte do lago, apresentava um lindo arco-íris no período da tarde. Depois das 3 horas, pegamos carona com um casal e fomos para o chalé, deixando Salino e Tentra com alguns amigos. Até perto das 10h30 da noite, com intervalo para jantar com Tentra e Salino, assistimos a quase 6 horas de documentários. Eles completaram o ciclo de consolidação do governo unificado e também apresentaram um resumo dos principais acontecimentos ocorridos até o governo de Arturo. Os mais detalhados, com duração superior a 1 hora, eram referentes aos primeiros 30 anos do governo de Horion. Eles foram destinados à sistematização da produção em novos padrões tecnológicos e objetivaram elevar a quantidade de bens gratuitos. Também construíram muitos centros de lazer, pois a carga de trabalho foi reduzida para 8 horas diárias e as férias ampliadas para 2 meses. Horion viveu 122 anos e governou durante quase 81. Outros fatos marcantes de seu governo foram o desenvolvimento telepático, a abertura da visão espiritual, da memória de vidas passadas e a mudança de hábitos sexuais. Horion era um ser de grande elevação espiritual e tido pelos arretianos como uma nova manifestação de Olinto. A partir do ano 100, ele consolidou em um pequeno livro chamado A Lei de Deus o conjunto de normas que deveriam reger o comportamento social do povo, unificando a função política com a espiritual. Nos anos e séculos seguintes, ocorreram muitas transformações de maneira gradual e segura. Até o ano 300, a população morava em cidades semelhantes às atuais e as casas contavam com um mobiliário que incluía os conservadores de alimentos. O transporte de passageiros e de cargas era comunitário e já havia cabine de teletransporte nas edificações públicas, locais de trabalho e nas quadras residenciais. O vestuário e demais itens tinham um padrão próximo do atual, e o horário de trabalho era de 8 horas, com férias anuais de 3 meses. Todos viviam com saúde até os 150 anos e eram conscientes do momento de retorno ao plano espiritual. O relacionamento amoroso era praticado nos mesmos moldes da atualidade, incluindo o entrelaçamento energético. Do ano 301 ao 400, todas as residências tinham cabines de teletransporte e as férias anuais chegaram a 4 meses, mantendo-se o horário diário de 8 horas. Naquele século, os arretianos intensificaram os trabalhos para recuperar e reflorestar as áreas degradadas, especialmente aquelas onde se localizavam as grandes cidades do passado. Até o ano 500, havia veículos individuais para todos os interessados e já transitavam pela nossa região galáctica em grandes naves construídas e operadas por eles, iniciando a fase de apoio a outros povos e integrando o comando galáctico em igualdade de condições com os espaciais que os socorreram no passado. O desenvolvimento tecnológico era semelhante ao da sua atualidade, diferindo apenas nos detalhes e níveis de aperfeiçoamentos.
As pessoas viviam com saúde e trabalhavam até os 180 anos com um vigor juvenil. Os 100 anos seguintes transcorreram sem novidades, a não ser no incremento das atividades de lazer no planeta e fora dele. Todos tinham direito a 6 meses de férias anuais, mas o trabalho diário continuava sendo de 8 horas. A maioria das áreas degradadas estavam recuperadas e os vestígios das grandes cidades do passado tinham desaparecido. Entre os anos 601 e 722, o trabalho foi direcionado para uma nova racionalização da produção, simplificação geral e aperfeiçoamento de um grande conjunto de itens, especialmente os eletrônicos. Arturo assumiu o governo no ano 642 e, como os demais governantes, deu continuidade ao trabalho iniciado pelo antecessor. Ele transformou a vida retiana no padrão que eu estava conhecendo e reduziu a carga de trabalho para 6 horas diárias. Os documentários transmitiram uma visão geral das suas principais realizações, permitindo entender os motivos do respeito e do amor que os arretianos tinham por ele.